Muito bem. Bom dia a todos. Chegamos na nossa 80ª reunião do Grupo da Crise Hídrica do CBHSMT. E antes de a gente entrar nos dados, eu preciso informar que na última reunião a gente definiu que ia mandar ofício para o DAE e para a CETESB. Infelizmente, eu não consegui fazer isso rodar nesse último mês aí, porque tem até uma explicação, né? A universidade ficou de greve durante um tempo, então agora nós estamos no final do primeiro semestre de 2024. Então acumula prova para aluno e trabalho de finalização de curso, um monte de coisa, e o que acabou me enrolando um pouco, mas essa semana tem falta, a gente faz esse envio dos ofícios, tanto para a CETESB como para o DAE. Para o Ministério das Minas e Energia, eu mandei um e-mail, mas não obtive resposta, mas foi na semana passada, então acho que eu ainda vou esperar mais uns dias para depois dar mais uma insistida e ver se a gente consegue contato com o Ministério das Minas e Energia sobre o processo licitatório da represa. Tá? Normalmente o pessoal lá responde, então vou esperar mais um pouquinho para ver se eles respondem. Né? No caso da CETESB e do DAE, simplesmente eu até fiz os ofícios, acabei não enviando e ficou aqui comigo e eu me toquei que não tinha enviado só na semana passada. Já peço desculpa a todos vocês por essa falha aí, né? Ainda bem que a Viviane me cobrou, porque foi quando a Viviane me cobrou que eu me toquei que eu tinha esquecido. Mas isso não vai acontecer mais, agora eu já estou mais esperto, tá? Gente, desculpa, que a gente acaba fazendo tanta coisa que no final acabou. Eu até fiz ofício, acabei esquecendo de enviar, até porque precisava. Vou conversar ainda com o pessoal do Conselho Gestor da APA, principalmente do ofício para a CETESB, né? Do DAE é mais para saber como é que está o processo de outorga. O representante do DAE, que estava na última reunião, até chegou a nos informar que ainda estava em análise, mas só para ficar mais oficial, né? A gente mandar um ofício para que eles possam responder também de forma oficial e não oficiosa. Mas acho que essa semana a gente resolve isso. Ah, tá, não. Eu pensei que fosse mensagem para mim, mas é para responderem o formulário. Então, vamos agora aos dados desse último mês, sobre a situação do reservatório de Pararanga. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação. A minha não, né? A da CBA que mandou para mim. Vocês estão conseguindo ver? Espera aí. Beleza? São com os dados até dia 6 de setembro, ou seja, sexta-feira passada. A situação da represa, como é de se esperar, nós estamos no finalzinho do período de seca, né? Então, esse período de seca vai representar nos dados. Então, aquele slide que vocês já estão acostumados, né? Então, no dia 5/9, que foi na sexta-feira passada, sexta não, na quinta-feira passada, o nível do reservatório estava em 821,34 metros, que corresponde a 68,92% do volume útil do reservatório. A vazão efluente de setembro está bem baixa, né? Está 2,99 metros cúbicos por segundo. Lembrando que o Q710 aí, na saída da represa, é 2,3 metros cúbicos por segundo. Então, está bem próximo da vazão mínima do reservatório, da vazão afluente mínima. O MLT de setembro é 8,02, que é um pouquinho maior que de agosto, mas já tem alguns anos que a gente tem notado uma estiagem mais forte em setembro.
né? E então a gente está com 37% da MLT agora, né? Agora não, até sexta-feira. Mas de sexta-feira para cá também não temos notícias de chuvas, nem aqui, nem em Ibiúna. Então a situação deve estar muito próximo disso aqui também. Aqui está o gráfico de agosto. Então o reservatório entrou em agosto com 821,70 e terminou com 821,42, né? Uns 30 centímetros a menos, o que era de se esperar, né? Porque a gente entrou no período mais restrito da estiagem mesmo, agosto e setembro, né? Então, mas ainda estamos na casa do 821, que é ainda dentro do esperado. Né? Em agosto, a gente fechou com 63% da MLT, ou seja, 63% da média histórica de longo termo. A vazão de entrada afluente ficou em 4,4 metros cúbicos por segundo, média, né? E a média de longo termo é 6,99. Então, a gente ficou cerca de 30 a 40% abaixo da média histórica. E agora, setembro, começou o comecinho, né? A vazão afluente ainda está 37% da MLT. Provavelmente chuvas, depois a gente vai ver lá mais para frente, só vão acontecer com mais frequência a partir de meados de setembro, né? A partir do dia 15 de setembro. Se é que vai acontecer, né? Nos últimos anos a gente tem notado um atraso dessas chuvas, que costumava chegar até a segunda quinzena, na segunda quinzena de setembro, às vezes para a primeira quinzena de outubro. Então a gente está com um MLT bem abaixo, 37%, sendo que a média histórica é 8,02 em setembro. Então esse é aquele gráfico das vazões de entrada e vazões de saída, né? Então as vazões estão se mantendo mais ou menos constantes nesse final de agosto, mas aqui já teve uma queda bem grande na vazão de entrada no final de agosto. Esse gráfico aqui está errado, na verdade. Era para ser o gráfico de continuidade daquele outro. Depois eu peço para eles mandarem novamente. Mas o que interessa é que, por enquanto, a gente está com uma vazão de entrada muito baixa, muito próximo da vazão mínima de entrada no reservatório. Aqui é aquele gráfico que compara a média histórica com os dados mensais desde 2019, quando a gente começou. Na verdade, a gente começou em 2021, mas é por isso que a gente começou a analisar com mais profundidade aqui os dados do reservatório. Então, veja que a última vez que a gente passou os 100% de média histórica em setembro foi em 2019. O ano passado ficou mais ou menos metade da média histórica, e esse ano a gente espera que fique por volta disso também, apesar de estar ainda muito baixa, né? Daí começou o mês ainda, a gente ainda tem praticamente o mês todo para torcer aí por chuva e quem sabe a gente conseguir pelo menos chegar a 50% na média histórica, que é o que a gente teve no ano passado. Mas veja que o ano passado também, em outubro, a gente teve uma quantidade de chuva bem superior à média, até porque essa chuva que fica meio represada em setembro, muitas vezes vem de uma vez só em outubro. Né? E aqui são as previsões dos próximos 10 dias. Veja que a previsão é nada, né? Nenhuma chuva nos próximos 10 dias. Então, até o dia 15 de setembro, a previsão é seca, estiagem, e, consequentemente, isso vai fazer abaixar o nível do reservatório. Dá para dizer que a gente está agora
no período mais drástico de redução de volume, porque os rios já estão muito baixos, então a entrada está muito pequena, né, e a gente continua usando exatamente a mesma coisa. Então, a tendência daqui até o final de setembro é que a gente tenha uma redução ainda maior do volume do reservatório. É isso. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra, tirar alguma dúvida? Está aberta a palavra. André, bom dia. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Tudo. Então tá. Primeiro, assim, a cobrança é mais no sentido até de colocar a ONG à disposição, tá? Para se você precisar de alguma ajuda, para dar andamento aí nos documentos, a gente dá uma força, porque eu sei que está todo mundo lotado de coisa para fazer, e aí eu lembro que você comentou da greve e o problema que ela trouxe aí para vocês colocarem os trabalhos em dia. Aí eu queria fazer uma pergunta, qual que é, eu não anotei aqui, a vazão afluente mínima do reservatório, você comentou e eu acabei perdendo esse dado, porque você disse que a vazão afluente hoje está muito perto da vazão mínima de entrada do reservatório. Sim. Qual que é esse número da vazão mínima de entrada? A vazão atual está 2,99 média, né, dos últimos 5 dias. A vazão mínima do reservatório, o Q710 calculado, né, pelo DAE, é 2,3 metros cúbicos por segundo. Então, a gente está com um volume, uma entrada muito próxima da vazão mínima. Tá. Eu acabei até mandando um e-mail para o pessoal do SAI, da Sabesp, da Saneágua e da Águas de Votorantim, até um e-mail informal, é mais no sentido de entender assim, a gente viveu essas últimas crises, né, de falta de chuva, e a gente ainda não tinha uma regra operativa no reservatório, desencadeou uma série de discussões que a gente fez dentro do grupo de trabalho sobre campanhas de economia de água, uso racional da água, enfim. Eu encaminhei um e-mail ao pessoal, eu ia pedir uma colaboração de todos aí, dessas instituições, até para entender. A gente está sem chuvas, ainda o reservatório está numa situação aceitável, vamos dizer assim, mas pensando no futuro. A gente viveu aí uma crise de falta de água para abastecimento, então é para entender essas empresas se já está sendo feita alguma campanha, alguma mobilização no sentido de falar com a população para economizar água, enfim, porque a gente ficou com esse trauma, né? Desde 2021, a gente não esquece o que a gente viveu, então, até pensar se existe já um plano, já estão preparando um plano para trabalhar essa divulgação aí na região. Era isso, André, obrigada. Obrigado, Viviane. Se você tiver alguma resposta, por favor, depois nos informe. E quando eu falei da cobrança do SOS, não foi reclamando, não. Eu acho que tem que cobrar mesmo, porque às vezes a gente acaba fazendo outras coisas e, você sabe, todo mundo tem várias outras atividades e às vezes a gente deixa passar coisa que já devia ter feito. Então, não estou reclamando da cobrança, não. Continue, viu, Viviane? Porque até me ajuda um pouquinho a lembrar do que eu tenho que fazer. Tá? Eu acho que, assim, esse período agora é o período mais drástico da estiagem, né? A gente passou um agosto com chuvas bem abaixo da média, fechou com 60 e pouco, mas de qualquer forma é bem abaixo da média ainda. Semelhante ao que aconteceu no ano passado. Lógico que esse ano a gente não teve uma situação mais complicada, quando foi 2021, e ainda temos essa nova regra operacional, que aparentemente está ajudando a manter o nível do reservatório, mas todas as cidades deveriam ter já no seu calendário, final do período de estiagem, fazer campanha para economizar água. Eu sei que isso é muito difícil, ainda mais dentro de um contexto de eleição municipal, né? Ninguém gosta de falar disso, porque parece que é notícia ruim, mas nesse caso é uma questão cíclica mesmo, né? Não tem nada a ver com
a gestão do município, tem a ver com a falta de água mesmo no final da estiagem. Então, a gente está fazendo esse... A GT Cris acabou ficando dedicado mais a Itupararanga, como principal manancial, mas a gente já tem notícia de outros mananciais da região que estão em situação crítica já, né? E com um volume de água bem baixo. Não é o único manancial, então o Rio Pirapora, que abastece aqui Piedade, Salto de Pirapora e Araçoiaba, sempre tem problema nessa época do ano. Os municípios que estão na bacia do Médio Tietê também sofrem. Eu sei que Itu, por exemplo, já está com um processo de restrição de consumo de água, né, com falta de água constante, que já é um caso histórico também. Então, o ideal é que todos os municípios pensem nessa necessidade de se fazer campanhas de economia de água sempre no final da estiagem. Mas ainda não conseguimos convencer a todos. Eu sei que a Fundação Agência está tentando contratar alguém para fazer o tipo de divulgação jornalística, né? Como é? Assessor de imprensa, esse tipo de coisa. Se isso acontecer, e espero que aconteça, a gente vai ter alguém para poder, pelo menos, gerar, nesse período, informações para as prefeituras, né? A gente tem que sempre ficar alerta. Você tem toda a razão, a gente passou um período muito complicado, há nem 2, 3 anos atrás, então a gente precisa ficar sempre alerta para isso. Como eu falei, por enquanto ainda está numa situação controlada. Não temos, assim, nenhuma previsão de que a gente, mesmo com que não chove em setembro, a gente chega aos níveis que chegaram em 21, 22. Mas é bem provável que a gente tenha pouquíssima chuva em setembro e que as chuvas, eventualmente, só comecem em outubro. Aí já passa por outro problema, né? Que é o volume grande de chuvas e como isso vai atrapalhar também a cidade. Mas vamos cada vez um problema. No momento, agora, é estiagem. André, deixa eu aproveitar. Eu também não consegui anotar. Tem aquele gráfico que você apresentou que mostra as vazões defluentes. Eu não consegui enxergar aqui, que estava pequenininho para mim. Hoje, esse aqui? Isso. Para geração de energia, qual que é a vazão que foi fechada? 4,54. Tá. 4. Lembrando que nesse período, no atual nível da represa, a vazão mínima é 4 metros cúbicos por segundo. De acordo com a regra operativa, né? A regra operacional, mais um 1,95 que vai para o nosso amigo SAI de Sorocaba. Tá, legal. Então, a gente está perto do limite daquela vazão mínima do livre... Nós estamos no livre 2, né? Livre 2, Tá legal. Tá? Eu acho que, inclusive, esse ponto 5, alguma coisa, é por causa do tamanho da válvula lá, que nunca é exatamente o valor que a gente coloca, né? E sempre sai um pouco mais, um pouco menos. Mas é isso, a gente está no limite de saída e no limite de entrada. É o período mais complicado, é esse agora de setembro mesmo. Alguém mais? Posso parar a apresentação? Alguém gostaria de ver mais algum dado aqui da apresentação? Bom, não havendo manifestação, estou vendo que as pessoas entendem que posso interromper. Beleza. O nosso próximo ponto de pauta é a aprovação da memória técnica da reunião anterior. Já vou agradecendo o pessoal da Secretaria Executiva, porque a gente conseguiu chegar na situação mais adequada, né? A gente está aprovando só a ata da reunião anterior, e eu sei que isso deu muito trabalho, então já quero agradecer ao pessoal da Secretaria por estar fazendo esse trabalho aqui de forma eficiente, que permitiu que as atas nos alcançassem, né? Então, essa aqui é da reunião da semana no mês passado, né? E a questão de que a gente, inclusive, está aqui, que a gente vai precisar entrar em contato com os órgãos de controle,
eu até pensei da possibilidade de pedir uma audiência, talvez ir até Brasília, no Ministério, mas eu acho que talvez seja interessante também esperar passar as eleições municipais, porque a gente sabe que talvez Brasília esteja um deserto nesse momento, né? Porque está todo mundo voltado para a eleição municipal. Mas se eu não tiver resposta do e-mail que foi enviado, eu acho que a gente pode pensar nessa estratégia de ir até Brasília e pedir uma audiência direta com o Ministério das Minas e Energia para discutir a questão de Tupararanga, certo? Alguém gostaria de fazer alguma sugestão ou alguma questão sobre a ata da reunião anterior, que está sendo colocada lá pela secretaria? Na ata anterior, inclusive, tem a fala do Arley. Sobe um pouquinho aqui, ó. Pode parar aí, ó. Que informa que o DAE está elaborando o parecer técnico sobre a outorga. Tá? Então, que provavelmente eles estão já no final desse processo. Mas de qualquer jeito a gente vai oficializar eles essa semana ainda, para que a gente tenha uma resposta oficial. Ok? Então vou pôr em votação a memória técnica da 79ª reunião do GT Crise Hídrica. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo mais manifestações, eu dou como aprovada, então, a memória técnica da 79ª reunião do GT Crise Hídrica. Né? Solicitando, inclusive, para o pessoal do SAI, eu vi que acho que estava o Rodolfo aqui, né? Eu acho que deve ter alguém do Águas de Votorantim, para insistir aí nas suas prefeituras essa necessidade da gente começar a fazer campanhas anuais, né? Sempre no final do período de estiagem, para economia de água, que eu sei que vocês também sofrem aí para fazer o abastecimento nesse período, não só de estiagem, mas também de muito calor, né? Pelo que eu andei observando nas previsões do tempo, a gente também vai ter uma onda de calor forte agora em setembro. Então, você junta uma estiagem com pouca água disponível e um calor muito forte, que, consequentemente, aumenta o consumo, a gente sabe que isso é bem complicado. Tá? Então, agradeço. Obrigado, Mauro. Vamos ficar de olho, né? E a próxima reunião nossa, deixa eu já colocar aqui na agenda de todo mundo, fica para dia 14 de outubro. E 15 de outubro é feriado, não? Ou não? Tem nada a ver. É dia dos professores, 15 de outubro, né? Não é feriado normalmente. Deveria, porque nós, professores, precisamos de uns feriados, mas não é, não. Então, dia 14 de outubro, próxima reunião. Tá? E daí a gente vê os dados agora de setembro, mas volto a dizer, vamos se preparando, porque setembro não está... As previsões não indicam um grande volume de chuva ainda nesse mês. Ok? Obrigado pela presença de todos. Se ninguém tem mais... A Gabriela tem uma... Quer falar? Por favor, Gabriela, fique à vontade. Oi, André, tudo bem? Tudo. André, quero tirar uma dúvida só com você. Não é necessariamente dos documentos que você apresentou, mas é correlata, digamos assim, né? Só para aproveitar. André, a gente fez, esses dias, uma manifestação ambiental para a CETESB a respeito de um empreendimento que visa se instalar aqui em Araçoiaba. É sobre extração de areia, né? Sei, mineração.
Isso, perfeito. Está numa área de APP, a gente já viu óbice nesse sentido, né? Colocamos lá a lei que impossibilita e pedimos uma alternativa locacional para o empreendimento, que inclusive está na bacia do Rio Sarapuí, que é a bacia de abastecimento também aqui. Sim. E, por isso a gente pede alternativa locacional, mas a gente também indica que, pelo fato de estar em uma bacia, né, de abastecimento, que para nós também seria importante a visão, né, do comitê. Do comitê, exatamente. Então, a gente coloca isso na manifestação, mas eu não sei se a partir disso a CETESB já faz o encaminhamento ou se essa provocação de um estudo, de uma análise pelo comitê, teria que ser a parte, né? Assim, a prefeitura fazendo a parte para o comitê, isso, ou se a CETESB, em função da manifestação, já... A CETESB costuma pedir manifestação para a gente, Gabriela. Eu não sei como é que é o trâmite interno dentro da CETESB, para quando ela pede e quando ela não pede, mas eu acho que se vocês já mandaram para a CETESB essa necessidade, a tendência é que a CETESB mande para a gente. Não chegou nada, que eu saiba, mas como chega lá na Secretaria Executiva, deixa eu ver se tem alguém aqui que possa nos informar se chegou alguma coisa. Eu acho que não chegou, porque assim que chega eles acabam me avisando, até para eu pautar dentro da CETEPLAGRE. Tá. Não Legal. chegou nada, né, Natália? Natália que está aí hoje? Opa, Andréia, hoje é só eu, o estagiário e a Giovana. Tá. Você sabe se chegou alguma coisa para a gente da CETESB? Eu vou perguntar para a Natália aqui, eu já respondo, tá bom? Tá bom, obrigado. A gente vai encerrando a reunião, então depois você me responde. Mas, Gabriela, a gente vai ficar de olho. Talvez seja mais lá na frente, né? Vocês mandaram essa manifestação para a CETESB quando? Foi na semana passada ou retrasada, está bem recente, né? Tá. Talvez até ter o trâmite acontecer ainda demora um pouquinho para chegar, mas me cobre novamente na próxima reunião, porque daí até a próxima é para ter vindo. Tá, legal. Obrigada, André. Espera aí, que a Fundação levantou a mão, não sei. Pode falar. Ainda não chegou nada, André. É isso mesmo. Ainda não chegou nada, Gabriela, mas é para vir. Quando pede para a CETESB enviar para o Comitê de Bacia, ela tem enviado. Legal, tá bom. Tá? Obrigada. Uhum. Se chegar antes da próxima reunião, eu também te dou um toque. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima reunião. Provavelmente a gente vai ter uma reunião da CETEPLAGRE ainda, talvez ainda no mês de setembro, mas a gente avisa com vocês com certa antecedência. Boa semana para todo mundo. Se alguém souber fazer dança da chuva, fique à vontade. E até a próxima semana. Até a próxima reunião.